A força da fé com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Jéssica Xavier. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Via Crucis. Era madrugada, uma madrugada mais triste do que todas as outras, e ele, João, caminhava cautelosamente pelas ruas de Jerusalém, escondendo-se aqui e ali dos soldados do templo, os guardas implacáveis do templo. Procurava ele nas sombras que se derramavam sobre a terra, muito mais extensa do que aquela que ele podia medir com seus olhos carnais. Uma sombra imensa se adensava sobre toda Jerusalém, e ele buscava a casa de Maria, mãe de Marcos, olhando de forma cautelosa para não expor aqueles a quem ele iria visitar. Ele bateu à porta e Maria falou: "João, que notícias você me traz do mestre?" Ele falou: "Feche a porta depressa", e entrou. Sentado a um canto, ele foi em direção a Maria, mãe de Jesus. Abraçou-a, apertando a sua cabeça junto ao seu coração e falou: "Eu gostaria que não fosse eu a dar essa notícia, mas não sei por onde andam os outros. Embalde procurei por todos os meus companheiros, mas estão todos temerosos. Os guardas do templo e os soldados romanos estão por toda parte, e nós não sabemos o que vai acontecer." Maria olhou para ele com os olhos cheios de lágrima e perguntou: "Chegou a hora, meu filho?" Ele, sem conter o pranto, falou: "Chegou, mãe. Jesus foi condenado. Já está na cela e amanhã será crucificado." Ela não teve um pranto de desespero. As lágrimas desciam silenciosamente, porque aquelas faces tão belas, tão puras. E ela disse: "Se é da vontade do Pai, que me concedeu a alegria de embalá-lo nos braços, o nosso Salvador, que eu possa amanhã carregar dentro do coração o meu amor." Os olhos dele, quando veio para a terra, a primeira face que ele viu foi a minha. Eu quero que ele, ao partir, a última e a primeira face seja a minha. "Não, você não deve ir." Irei ver meu filho." E ele respondeu: "Iremos." E Maria, juntando as suas mãos como se fosse uma concha na carada de luz, falou: Oremos ao Pai para que Ele estenda sua misericórdia sobre todos os agressores. Oremos para que a dor seja suportada por todos nós na aceitação dos desígnios do Pai. Ele é soberano, Ele me enviou Jesus, e se Jesus retorna dessa forma aos planos celestiais, que seja feita a vontade do Pai, e não a minha, e não a nossa." Os três, abraçados, choravam mansinho. Começou na manhã seguinte a Via Crucis, o caminhar de Maria, chorando levemente a dor que abrigava naquele peito por saber que seu filho não era um bandido, que era uma pessoa tão boa, que havia curado tantas e tantas criaturas, até os soldados romanos, que havia estendido as suas mãos como uma bênção de Deus a se espalhar por todas as estradas tão simples e empoeiradas das terras de Israel. Ah, o último instante de Jesus. Ela abraçada a Maria, mãe de Marcos, sustentada por João
que trazia também no coração uma dor imensa. Ela era apontada. Lá vai a mãe daquele que se diz rei dos judeus. Será ela a rainha? Será que não temos que beijar os pés da mãe do rei dos judeus? E ela, com a sua fronte tombada em direção ao chão, erguia preces aos céus. Não se sentia ferida, não se sentia humilhada nem ultrajada. Ela estava acima do mal. Ela era o bem supremo e ela continuava escutando. Como será que ela se sente vendo seu filho ser chicoteado? Será que ela esperava um trono para se assentar? Será que ela esperava ver o filho coroado com o cedro na mão? O que espera a mãe do rei dos judeus? E ela, dentro do seu coração, silenciosamente respondia: espero em Deus que a sua misericórdia faça um dia todos eles despertarem para a grandeza que eu conheço. Que possam, Senhor, todas essas criaturas um dia serem capazes de se defrontarem com o enviado divino, como você me enviou, Pai Celestial. Assentada nas pedras do cimo do Gólgota, ela esperou até o fim e, olhando a multidão que descia, ela via às vezes aquele sorriso sarcástico de mulheres que eram mães, como ela era, impiedosas, a sorrir, e Maria, mãe de Marcos, lhe falou, enquanto Maria de Magdala, desesperada, andava para lá e para cá, porque não tinha resignação, porque estava vendo o seu Senhor partir e ela iria ficar sem a proteção. Ela iria ficar sem aqueles braços fortes que a sustentavam. Ela iria ficar sem aquela força que a dignificava. Maria era Maria, mas ela era Maria de Magdala. O que seria dela? E ela andava inquieta, chorando, sofrendo, já sentindo uma saudade que a acompanharia por séculos. Mas por quê? Maria, eu não consigo aceitar, eu não consigo entender. Ele sempre foi a bondade, ele não é um bandido, ele não é uma criatura má. Por que matá-lo de uma forma tão impiedosa? E Maria falou para outra Maria: eu penso que a dor que eu sinto é a mesma dor que sentem as mães desses que estão ao lado do meu filho. Todos esses que crucificaram meu filho têm uma mãe que os ama e que é capaz de amá-los e orar por eles. Eu sei que a missão do meu filho realmente foi abençoada pela dor. Eu sei que o meu filho venceu. Eu não sou capaz de ver nos algozes pessoais impiedosos. Eu vejo em cada um deles, Maria, pessoas profundamente sofredoras, que um dia vão ter que estar frente a frente com esse crime nefando. E o que será deles? Que tortura sofrerão? O que passarão deles? Que tortura sofrerão? O que passarão eles? Não, eu não posso pedir contas ao meu Pai, porque foi Deus que me entregou Jesus. E se meu filho hoje parte com o escárnio do povo a quem ele ajudou, com a ingratidão daqueles a quem ele estendeu a mão, eles, ao recusarem a mão de Jesus, vão ter as mãos dos seus comparsas, vão ter as mãos dos seus inimigos estendidas sobre eles, e virando para Maria de Magdala, que chorava, abraçada à cruz, falou: se meu filho será lembrado, você também o será. E assim findou-se aquele dia de dor e de lágrimas. Muitos seguiram Jesus e depois foram perseguidos. Muitos fiéis aos princípios renovadores do Cristo seriam também massacrados, incompreendidos, porque o homem, quando não compreende, ele persegue, e aquilo que ele não é capaz de aceitar como renovação, ele usa do escudo da sombra e da resistência,
das justificativas inúteis e dos argumentos vazios, e não de bom senso e de equilíbrio. Jesus não foi só o rei dos judeus, ele é o grande amigo da humanidade. E se houve lutas, se existem até hoje mortes e perseguições, certamente não foram pelo seu nome, nem pela sua doutrina. Foi pela inferioridade que ainda habita dentro de cada ser, pela ânsia de poder e de ambição, pela vaidade, pela ostentação. Porque, na verdade, todas as lutas fratricidas religiosas que existem na Terra não são por Jesus nem pelo seu nome, são pela inferioridade que existe dentro de cada um, que vê barreiras a separá-los de seus irmãos, barreiras de casta, de religião, de cidadania, de raça, de condição social. As barreiras são feitas pelo homem e Jesus continua a ser o grande amigo da humanidade, e assim será para todos os séculos vindouros ainda.